Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores da nossa ciência da trilogia analítica. Nós aqui fazemos um trabalho de unificação dos campos do conhecimento. Então, vamos continuar na origem das doenças, porque antigamente, quando o Freud começou a falar sobre a questão da doença, ele pôs muita ênfase, na questão assim da libido, como se a libido fosse algo muito proibido assim na sociedade e que seria importante dar liberdade para a pessoa ser livre na libido e isso iria curar todos os males que a pessoa teria. Então, veja que era uma ingenuidade muito grande que havia naquele tempo, pensando que a repressão da vida afetiva sexual é que traria problemas para a pessoa. E não é nada disso. É a repressão muito mais na questão, por exemplo, no dinheiro, é muito mais a questão na repressão, assim, contra a liberdade do ser humano, dele, por exemplo, ele mostrar os erros da vida social, da vida particular, em todos os setores, na questão do dinheiro, principalmente agora, Então, o problema, vamos dizer, a parte da libido, até uma parte até meio infantil, que colocando a culpa na questão da libido é uma questão infantil, porque a pessoa, o problema, em geral, é a pessoa que rejeita ver no interior a parte da repressão que faz, a parte de negação, de ver os erros que está cometido, por exemplo, a questão da injustiça social, não poder ganhar o suficiente. Isso é muito importante por qualquer motivo, assim, vamos dizer, social, por qualquer motivo, assim, econômico, Então, a gente pode terminar o quadro mostrando o sexto e o sétimo elemento. Veja lá, em sexto lugar. A guerra é imoral. Então, veja, A gente já falou sobre essa questão de guerra, Que um país que fica atacando outro, ou então um país que fica assim falando mal do outro, ou usando assim, os elementos assim ruins para falar mal do outro, é um país imoral. Então, principalmente na questão da guerra, Um país que faz guerra, imagina, tem cabimento uma coisa agora, no passado, O Império Romano, que dominava todos os povos conhecidos, na própria Alemanha, que durante o tempo queria dominar o mundo todo, uma coisa assim totalmente fora da realidade. E mesmo na Rússia e na Ucrânia, essa questão é totalmente imoral, porque nenhum
povo merece ser atacado, seja o motivo que for, e não acima um povo assim pode falar na mesa de conversa, ou que pode ter assim certo ou errado, e tratar uma dissidência de qualquer coisa como, vamos dizer, uma parte assim moral, uma parte assim de amizade. Então, um país e uma pessoa, né, que ataca o próximo é totalmente imoral. E vamos ver em 7º lugar, né? Omitir o bem é ataque ao próximo. Isso é interessante, né? Questão de a pessoa não pode falar, ajudar e não ajuda, né? A pessoa fica quieta, a pessoa comete erro, não. Principalmente na infância. Pessoa que não mostra, né, que a pessoa está no erro, então isso é uma questão muito imoral. Não é melhor mostrar agora a questão do exame de sangue, né? O que acontece? Veja lá. A Índia quer falar alguma coisa? Sim. Eu li em esse livro, A Medicina da Alma, um conceito muito antigo do Thomas de Aquino, que falou que o espírito triste é o maior inimigo do corpo. E nós vemos no sangue sempre em maior ou menor grau de pensamentos e sentimentos que atrapalham o sangue. Então, seria muito interessante fazer testes de sangue, porque dá para ver antes de se manifestar no corpo como uma doença que fica muito mais difícil de tratar. Então, veja novamente agora esse quadro, né? E veja que há muitos glóbulos assim vermelhos, sanguíneos, né? Encavalados. Mostra que a pessoa é uma pessoa que tem doença. Agora, mostra em seguida outro exame de sangue, que é mais ou menos de acordo com a realidade. Ela tem até glóbulos brancos, né, que mostram assim como é possível evitar, né, infecção. Então, a doutora não quer falar nada? Quando a pessoa ela é mais honesta, né, ela vai permitir que a energia funcione, e os glóbulos brancos vão fazer isso, né, porque eles vão perceber o que está de distorcido, o que está mal no corpo, e vão ir lá e trabalhar com isso. E quando a pessoa ela se omite, né, em relação a que estavam falando antes, quando ela não quer ver o interior, quando ela não quer ver a censura, os problemas, aí ela vai se privando dessa energia, os glóbulos brancos também ficam paralisados e em menor quantidade. Então tem uma relação total com a conduta que a pessoa tem perante a consciência. Isso é interessante o que você está falando, doutora, com essa relação do sangue, porque a diferença de um sangue soltinho, bonito, e daquele sangue aglomerado é uma questão de energia. Então eu queria chamar a atenção para os senhores por esse livro aqui, ó, Magnetônica, onde o Dr. Kepp tem um capítulo que ele escreve o seguinte: o ser humano é constituído por uma energética corporal. Ele também fala que o pensamento e sentimentos são energias. Então, o que significa isso? Que se o ser humano pensou alguma coisa que não deve, ele sente raiva de alguém, alimenta rancor, mágoa de outras pessoas e fica nessa atitude, então ele está
Isso são energias que está destruindo o próprio corpo dele, porque o corpo dele é energia. E o sangue mostra muito claramente esse tipo de coisa que a pessoa pensa e sente. Essa é a importância da pessoa ter consciência dos seus próprios erros para poder corrigir isso. E, Dr. Kepp, a gente estava falando no outro segmento sobre a tensão que uma pessoa que gasta mais do que pode vive, né? A tensão emocional. E o fato da sociedade toda humana colocar o ser humano a serviço do dinheiro, escravos do dinheiro, sejam ricos ou pobres, todos estão fazendo essa inversão do ter em desfavor do ser. Essa tensão emocional, esse nervosismo que existe na humanidade, baseado nessa inversão, gera muitas doenças. Inclusive o sangue da pessoa fica completamente alterado. Vamos mostrar agora um outro quadro. O que é estresse, né? O que significa estresse? Estresse é, claro, né? É algo que na sociedade muitos falam, né, que é uma coisa assim estricada, uma coisa assim que tem muita contração. Veja lá o quadro. Estresse quer dizer esticar. Então, primeiro, estado de tensão que a pessoa fica para realizar os seus delírios. Então, se a pessoa, por exemplo, não é assim milionária e pensa que pode ser milionária, pode ser realizada, é uma pessoa assim que está muito em estresse. Quer dizer, se a pessoa quer ter uma vida assim que não tem meios para ter, é uma pessoa que tem assim muito estresse, que assim passa um tempo assim com muita contração. Então, doença, o que é? É contração. Pessoa que contrai se torna doente. O que é assim, contrai a pessoa assim que não abre a guarda, que assim dá liberdade para ver o que pode, o que não pode, é uma pessoa que é doente. Quer falar, Selma? Então, Dr. Kepp, eu pensei também aí na questão da sociopatologia, né? A doença da sociedade. Porque sociedades onde há muita repressão à consciência, uma censura e que não pode se falar a verdade, causam um grau muito grande de adoecimento da população, psíquico e orgânico, porque esse estado de repressão à verdade, de omissão, é uma briga contra a energética natural. Então, só pode adoecer o ser humano que vive assim. Então, eu queria comentar essa questão da censura, essa contração, né, que é uma censura à consciência, não é só em relação à questão dos erros que nós cometemos, mas é também ao bem, ao belo e ao verdadeiro. Então, tem pessoas que, na hora que elas conseguem realizar algo que elas queriam muito, no meio de festas, na época de festas, elas contraem, elas rejeitam aquele bem, aquela consciência, né, do bem, e aí elas adoecem. E é isso que o César está falando, das psicotoxinas, né? Nós podemos formar um abscesso, formar pus, por causa dos maus pensamentos, maus sentimentos, que a gente rejeita a consciência, uma censura muito forte, dá uma contração no corpo. Eu gostaria de acrescentar aquilo que foi falado, levantado há pouco, que essa atitude de delírio da pessoa querer viver uma vida que ela não pode, ela não tem. Então, eu gostaria de lembrar que todas as leis da sociedade são voltadas para firmar essa vida, para assegurar que essa prática permaneça, que o ser humano viva atormentado por questões econômicas e sociais, colocando o dinheiro
como o rei da vida de cada um. Então, essa inversão na humanidade, e as leis todas são feitas para proteger a inversão da humanidade. Isso é seríssimo, está levando a humanidade a um descalabro. Então, deixa eu aproveitar e dar um exemplo disso, né? É a questão da legislação tributária e a legislação trabalhista. Então, quando você vai abrir uma empresa e você pensa, agora eu vou trabalhar, eu vou ajudar o próximo, eu vou poder realizar uma ação boa, só que o número de leis, tanto trabalhistas quanto tributárias, coloca o empresário no tal nível de estresse que aí eu não posso fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, isso não é possível, eu estou fora da lei. Então, isso tudo está fora da realidade. A lei, ela tem que espelhar a realidade do ser humano. Senão, é uma falsa lei, ela não pode ser contra a realidade. Então, isso nós vemos muito, infelizmente, é assim. Então, veja o restante, né, da questão da contração. Veja em segundo lugar, né, o que é a pessoa viver assim na contração e ficar doente. Porque ela quer viver a fantasia. Quer viver o delírio, né? Quer viver o que praticamente não pode viver. Não pode criar o que não existe para viver. E em terceiro lugar? Em terceiro lugar, a pessoa se estressa, fica tensa para mudar a natureza. Aí tem vários exemplos que as doutoras podem dar. Né? Sim, por exemplo, né? Essa quantidade de procedimentos estéticos que são feitos hoje em dia é assustador, né? E tem muitos efeitos secundários. Até já tem um tipo de adição, né? De vício que a pessoa vai criando. E hoje nós vemos até algumas doenças autoimunes que acontecem em várias pessoas por esses implantes. E no mais corriqueiro, né? Às vezes não são cirurgias, mas a pessoa ela quer trocar o dia pela noite, ela quer fazer uma vida totalmente artificial e ela vai adoecendo, mas ela quer continuar naquela atitude. Aí vai atrás de medicamentos ou de aparelhos ou de instituições que oferecem uma suposta alternativa para ela continuar nesse delírio, nessa fantasia de fazer a vida como ela quer. Então, é a questão da contração, né? Que a pessoa se torna doentia, né? Ou doente. A questão assim de evitar, vamos dizer, que não querer assim se descontrair. Então vamos ver a questão do estresse, o estado de descontração. Então, o que resolve o estresse é o estado de descontração. E como que consegue se descontrair? Adaptação ao bem. Então, a necessidade da pessoa, vamos dizer, procurar fazer o bem. Então, para o indivíduo, vamos dizer, entrar no paraíso, ou então, vamos dizer, num tipo de vida assim, agradável, ela tem que ser assim boa, ela tem que ser ética e tem que ser verdadeira. Então, se a pessoa não for boa, se não for ética e verdadeira, seria uma pessoa impossível, vamos dizer, de entrar num tipo de vida agradável. Então, muitos falam a questão de entrar no céu, né? De ir para o céu. Se a pessoa não é boa, bela e verdadeira, não vai para o céu, não entra na casa de Deus. Então, é muito importante, né, que a pessoa seja assim, descontraída, ajudar o próximo
a ajudar ao bem, é ajudar o que pode na sociedade fazer o bem. Então veja nos outros elementos, né? Adaptação ao bem, né? Em segundo lugar, aceitação da realidade. Então, aí a gente pode dar um exemplo, Dr. Kepp, da questão dos relacionamentos afetivos. A gente vê que causa muita tensão nas pessoas essa ideia que muitos têm de querer ser feliz através de uma outra pessoa num relacionamento afetivo. Eu acho que é uma das queixas mais comuns que a gente vê no atendimento. E isso é uma tentativa de viver, aí como o senhor coloca, fora da realidade. Porque o ser humano não vai ser feliz através da relação com outro ser humano. O que faz um indivíduo ter bem-estar e consequente saúde e viver mais descontraído é justamente viver numa conduta mais dentro da realidade. O que seria isso? De acordo com a essência dele. Como o senhor coloca, fazendo o bem, sendo verdadeiro, pensando em ajudar o próximo, né? Então, estar num relacionamento, sair do egocentrismo, mas como fazer para ajudar o próximo a se elevar, a melhorar a vida. Aí a pessoa vai encontrando o caminho de mais bem-estar e tranquilidade, consequentemente, menos tensão, né? Então, a consciência, né, dos males tem que ser vista por todos nós, né? Tem que ver o que é ruim na vida. Então, qualquer doença que tenha vem de uma atitude ruim que a pessoa tem contra a realidade. Agora, veja essa questão que é importante falar. Veja aí. Nota que é um pai, né, brincando com o filho. E nota lá naquela roda um espírito olhando. Veja que interessante. Então, é muito importante que cada pessoa veja assim, que tem espíritos assim, trazendo-se vamos dizer, a orientação que tem. Se é o anjo, né, traz o bem, e também pode ser o demônio. Então, é uma causa grande de estresse, é essa. É o mundo espiritual, espíritos que não são espíritos conciliadores e do bem, e que atormentam a vida dos seres humanos sem que eles tenham a menor ideia do que está se passando, achando que os pensamentos que vêm à mente são todos vindos dela mesma, e não que muitos desses pensamentos, essas ideias, vêm de fora para dentro, entram na nossa mente, e nós pensamos que são os nossos próprios pensamentos aqueles, e causadores de extremo desconforto, de estresse mesmo, de angústia, de tensão. Vem coisas de fora para dentro. Agora, né, nós temos que falar um pouquinho do Kepp Motor, né? Nós temos um motor que emite o magnetismo. E o magnetismo, inicialmente, é algo saudável. O magnetismo que, vamos dizer, esse motor aqui, ó, é um motor magnético que emite, por exemplo, uma energia sã e ajuda a pessoa a ter uma vida assim mais suave, mais de acordo com a realidade e uma saúde maior, né? Então, veja, em segundo lugar, né, a parte econômica, né, é que o motor sendo magnético, né, como esse que nós mostramos, esse motor traz bastante economia, então melhora as plantas, melhora a vida, assim, vamos dizer, interna de cada um de nós, melhora a cabeça, melhora a maneira de pensar. Então, veja,
esse motor aí, que vocês estão notando o giro, né, da hélice, é um motor mais econômico, 70%. E resistente e durável, né? Saudável. De acordo? Totalmente de acordo. Isso já é sabido, né? Na física tem uns estudos que falam que o movimento dos ímãs, por exemplo, eles energizam os fluidos. No caso, o Cap Motor, ele é um ímã que fica no centro do motor, em giro, em alto giro. E esse ímã, no centro, ele não só capta energia escalar, como ele energiza todo o entorno. E ele é emanado pela pá, porque o vento pega por aqui e sai por aqui. Então, todo esse ar emanado pelo ventilador é um ar energizado magneticamente. E a gente sabe que o magnetismo é uma energia saudável porque ela é eterna. Isso ajuda a descontrair o ser humano. Sim, senhora. Tirar o estresse. Isso. Estamos no final. Por hoje, a até. próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Cap, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.